Olá a todos. Nossa conversa vai ser sobre teste diagnóstico. Ao falar de teste diagnóstico, eu não estou falando apenas de exame laboratorial, nem exame de imagem, mas eu estou me referindo a dados que vêm da história, que vêm do exame físico de um paciente, por exemplo. E nesta conversa eu vou dar uma ênfase particular a uma medida denominada Likelihood Ratio, que nós traduzimos para o português como razão de verossimilhança. Mas eu vou manter nessa conversa o termo original em inglês. Por quê? Porque é um termo largamente que nós vamos ver, todos nós vamos ver largamente em trabalhos publicados e facilita a comunicação. Então, Likelihood Ratio, e às vezes usa a própria sigla LR. Particularidade do Likelihood Ratio, uma delas é que a Likelihood Ratio pode ser determinada por exames, por dados que não são mostrados apenas em dois níveis. Por exemplo, quando nós calculamos a sensibilidade e a especificidade, são dados em dois níveis, frequentemente colocados como positivo e negativo. Uma outra particularidade importante do Likelihood Ratio é que nós podemos usar um resultado da Likelihood Ratio, ou calcular, porque é fácil, vocês vão ver como é fácil calcular um Likelihood Ratio, que nós temos, por exemplo, um paciente e que nós pensamos, esse paciente tem uma baixa probabilidade de ter a doença, ou algo intermediário, uma probabilidade um pouco mais alta de ter a doença, e nós recebemos o resultado do exame. Vamos imaginar, esse exame é de dois níveis e os resultados vêm como positivo e negativo. Sabendo se o resultado foi positivo ou se o resultado foi negativo, nós temos a Likelihood Ratio desse resultado. E isso vem de onde? Vem dos trabalhos que nós lemos, dos artigos, nós conhecemos qual a Likelihood Ratio desse dado ou desse exame. E com isso fica fácil a gente transformar essa probabilidade pré na probabilidade pós. Bom, então, eu espero que vocês achem interessante e comecem da agora em diante, se não usavam até o momento, a utilizar esse conceito, essa medida da Likelihood Ratio. Então, vamos em frente. Vamos tomar esses dados aqui como um estudo em 100 pacientes que avaliou o desempenho de um teste diagnóstico. Esse teste diagnóstico em dois níveis e classificado como positivo e negativo. Isso foi comparado com o padrão ouro. O padrão ouro é que identifica a doença com certeza. E no caso aqui, especificamente, nós temos entre os 100 pacientes, nós temos 50 com a doença. Isso dá uma prevalência de 50%. Né? Nós podemos chamar aqui, vamos imaginar que temos um paciente exatamente com essas características dessa população e podemos dizer, portanto, que a probabilidade dele ter a doença é 50%, e chamamos isso de probabilidade pré-teste. Então, nesse caso, nesse ponto aqui, a prevalência da doença ela está coincidindo com a probabilidade pré-teste, quer dizer, a probabilidade do paciente ter essa doença antes de termos um conhecimento do resultado do teste diagnóstico. Ok, pessoal, falamos de probabilidade e anterior a conhecer a informação do teste diagnóstico, apenas tendo os dados prévios de história, exame físico do paciente, mas nós não temos ainda esse dado do teste, nós chamamos de probabilidade e probabilidade pré-teste. E chances, ou em inglês odds, vamos falar também de chances ou odds pré-teste, porque nós estamos no ponto em que não temos ainda informação subsequente. E aí o que seriam chances? Chances, podemos falar do número de indivíduos com a condição, que no caso aqui seria 50, sobre o número sem a condição. Então, se a gente falar de chances aqui, a gente vai dizer quais são as chances da doença, ou são as chances pré-teste,
de 50 para 50, ok? Porque quando você fala de probabilidade, você fala de 50 em 100, nesse caso aqui, né? Mas quando nós falarmos de chances, 50 para 50. Podemos representar chances usando probabilidade. Então, usando probabilidade, a gente diria que as chances são uma probabilidade sobre o seu complemento. Podemos falar de probabilidade ou de chances usando a proporção, usando probabilidade como proporção. Então, no caso aqui, a gente teria 0,5, que é 50 dividido por 100, 0,5, sobre o seu complemento da probabilidade. Então, seria 1 menos 0,5. Se nós representarmos em percentual, diríamos que é 50%, que é a probabilidade pré-teste representada em percentual, e aqui nós teríamos o complemento dessa probabilidade representada em percentual, que seria 100 menos 50. Aí fica uma pergunta aí. Nós tivemos aqui essa situação em que a probabilidade pré-teste é de 50%. E se a probabilidade pré-teste fosse de 30%, como ficariam as chances? Ok? Vamos lá, vamos ao trabalho. O que? Se fosse 30%, nós teríamos 30% aqui, teríamos 30 aqui, e aqui 70, no total de 100. Então, 30% seria a probabilidade pré-teste agora, não mais 50%, mais 30%, e aqui nós teríamos as chances de 30 para 70. Agora nós vamos representar as chances como razão de probabilidades. Então temos chances igual a probabilidade sobre o complemento da probabilidade. Aqui nós vamos substituir, em vez de 0,5, nós vamos ter agora 0,3, e aqui embaixo o complemento 0,3, que é 1 menos 0,3 é 0,7. Como essas proporções foram complementares, se nós somarmos 0,3 mais 0,7, isso será igual a unidade. Então, nós podemos também representar usando os percentuais, né? Vamos seguir um raciocínio similar, né? Então, em lugar de 50, nós vamos ter 30. O seu complemento aqui, no caso, vai ser 100 menos 30, que vai ser 70. Como esses percentuais são complementares, se nós somarmos 30 mais 70%, vai ser igual a 100%. Ok? Então, muito bem. Trabalhamos com essas duas medidas. Nós podemos determinar as chances usando probabilidade. Então, podemos pegar probabilidade e transformar em chances. E vocês vão ver que o inverso também nós podemos fazer. Se temos chances, a gente transforma chances em probabilidade. Ok? Vamos em frente. Aqui nós vamos ter duas medidas de teste diagnóstico, a sensibilidade e a especificidade. A sensibilidade é determinada entre os indivíduos que tiveram a doença com certeza, quer dizer, determinado pelo padrão ouro. Então, entre esses 50 pacientes que apresentavam a doença, né, o teste foi positivo em 45. Isso dá uma sensibilidade 45 dividido por 50 de 90%. A especificidade seria aqueles indivíduos sem a condição, sem a doença determinada pelo padrão ouro e que testaram negativo. Então foram 48 indivíduos de 50. Então isso dá 48 de 50, uma especificidade de 96%. Nós temos aqui o que seriam os complementos da sensibilidade e especificidade. Os complementos é o que falta para 100%. Então, se a sensibilidade foi 90%,
nós temos que o complemento seria 10%. Né? A especificidade foi 96%, então o seu complemento seria 4%. Isso coincide o quê? O complemento da sensibilidade é o percentual do que foi falso negativo. E o complemento da especificidade foi 4%, seria o que foi de falso positivo. Entramos agora no ponto mais importante, que é a likelihood ratio. Como o teste tem 2 níveis, podemos chamar a likelihood ratio de positiva, quando se relaciona com o teste, quando esse teste, o resultado é positivo, e a likelihood ratio negativa, representando o teste quando ele for negativo. Bom, se nós temos a sensibilidade e a especificidade, foi 90% de sensibilidade, 96% da especificidade, esses dados nos permitem calcular a likelihood ratio positiva, que a gente vamos chamar aqui de LR positiva, e a LR negativa. A LR positiva seria a sensibilidade dividido pelo complemento da especificidade. No caso, nós tivemos uma sensibilidade de 90% e o complemento da especificidade foi de 4%. Isso daria uma likelihood ratio positiva, um LR positivo de 22,5. A gente já viu, pode dizer que é um número expressivo, porque ele está muito acima do valor 1. E a likelihood ratio negativa seria, nós temos agora naquela linha do negativo, nós temos, portanto, o complemento da sensibilidade. A sensibilidade foi 90%, então o seu complemento vai ser 10 de 10%. E a especificidade dividido, quer dizer, a complemento da sensibilidade dividido pela especificidade. A especificidade foi 96%, então aqui 96%. Então dá 0,1. Isso é muito importante, porque esse é um dado 0,1, ele está muito abaixo de 1. 1 é o valor onde esse teste, como vocês vão ver, ele não ajudaria em nada, em termos nem de aumentar, nem de reduzir a probabilidade pré-teste para pós-teste. Né? Então, nós podemos dizer aqui, nós temos 2 valores aqui, particularmente a LR positiva, muito expressiva, mas a LR negativa também é interessante, né? Que é um valor também muito abaixo de 1. Então, a positiva, quanto mais acima de 1, melhor para ela discriminar ou transformar a probabilidade pré em pós, quando o teste for positivo. E a LR negativa, quando for abaixo, bem abaixo de 1, ela é melhor para transformar, para reduzir a probabilidade pré-teste para a probabilidade pós-teste. Então, vamos pegar esses pontos aqui. Nós temos aqui uma situação que tem uma probabilidade pré-teste de 50% e vocês estão aqui. Pegamos a sensibilidade de 90% e a especificidade de 96% e nós calculamos esses valores aqui da LR positiva 22,5, LR negativa de 0,10. Já vai aqui uma dica para prever a contribuição da likelihood ratio, né, para transformar a probabilidade diagnóstica. Então, você calcula LR é igual a 1, não vai modificar em nada. A probabilidade pós vai ser a mesma probabilidade pré. Então, se você recebe, se o teste está naquele nível ali, e você pensa que a probabilidade do seu paciente é de 30% antes de você receber o exame, essa probabilidade pré-teste, se o resultado do exame, a LR é igual a 1, não vai modificar em nada. A probabilidade pós-teste vai ser igual à probabilidade pré-teste. Se você tem um LR igual a 5, em torno de 5, esse é uma indicação de que deve aumentar a probabilidade da pré-teste para pós-teste, mas de uma forma intermediária. Mas se é um LR de 10 ou superior, nós vimos o nosso exemplo está acima de 20. Isso deve aumentar de uma forma expressiva a probabilidade pré-teste para pós-teste.
Um LR em torno de 0,2 já é uma indicação, um resultado que está dizendo o quê? Você pensou em 30%, mas com esse resultado, a probabilidade do paciente ter essa doença vai ser menor do que 30%. Mas 0,2 vai reduzir de uma forma intermediária. Se for em torno de 0,1 ou menor do que 0,1, a probabilidade pós-teste vai ser reduzida de uma forma mais acentuada em relação à probabilidade pré-teste. Então, eu sugiro vocês guardarem esses números: 1, 5, 1 não muda nada, 5 intermediário, 10 ou superior aumenta bastante, e aí a gente vai para o lado de reduzir probabilidade. Em torno de 0,2 reduz de forma intermediária, 0,1 ou menor do que 0,1 vai reduzir bastante. Aqui nós vamos falar sobre como transformar uma probabilidade pré em uma probabilidade pós usando likelihood ratios. Mas vamos iniciar com esses conceitos aqui que são importantes. O que são chances? As chances, quando nós falamos de chances, em inglês, esse é o termo, odds, né? É uma probabilidade sobre o complemento. Então, se nós tivermos a probabilidade pré-teste, por exemplo, é 30%, qual é o complemento de 30 para chegar em 100? 70. Então, quando falarmos uma probabilidade de 30%, se nós falarmos em chances, vai ser uma chance de 30 para 70, ou 3 para 7, mesma coisa, né? Ou 300 para 700, mesma coisa. E probabilidade, vocês estão vendo uma relação com chances. E se nós temos as chances e queremos determinar a probabilidade, vai ser dividindo as chances pelo 1 mais as chances, né? Então, por exemplo, aqui, se nós tivermos as chances por 0, foi essa aqui, né? 0,429, a probabilidade vai ser 0,429 dividido por 1 mais 0,429. Que temos essa proporção de 0,30, transformando em percentual 30%. Que foi esse 30% que iniciamos aqui, a gente devolveu, né? Fez uma inversão. Então, como transformar a probabilidade pré em probabilidade pós? Inicialmente, transforme a probabilidade pré em chances. Então, se a prevalência for de 30%, né? E nós estamos vendo isso como uma probabilidade pré, quais seriam as chances? 30 para 70, né? Se for de 20%, vai ser 20 para 80, né? Se for de 40%, vai ser 40 para 60. Então, nós transformamos a probabilidade em chances. Transforme depois as chances que foi encontrada, as chances pré, e multiplique pela likelihood ratio. Então, aí passa a ter umas chances pós. Então, depois, no final, transforma as chances pós em probabilidade pós. E nós vimos aqui como é que é feito, né? Como é que a gente calcula a probabilidade pegando as chances. Vai ser a probabilidade, vai ser chances dividido 1 mais chances. Voltamos ao nosso exemplo. Então, iniciamos com uma probabilidade pré de 50% e calculamos as chances. No caso aqui, se a probabilidade é 50%, o seu complemento vai ser 100 menos 50, que vai ser então divisão de 50 por 50, então as chances aqui vai ser 1, ou de 1 para 1. Né? Que é a mesma coisa assim, né? De 50 para 50, né? A gente podia aqui olhar também chances aqui. 50 que tem a doença e 50 não tem a doença. Né? Então tem as chances aqui no caso 1. Vamos usar agora a LR para transformar essas chances pré em chances pós. Como é que nós vimos antes? Vamos multiplicar as chances pré pela LR, pela likelihood ratio. No caso do teste ser positivo, a LR vai ser 22,5. Né? Como as chances foi o valor 1, vai ser 1 vezes 22,5, vai ser 22,5. Se o teste for negativo, vai ser
a LR vai ser 0,1. Então, vai multiplicar 1 vezes 0,1, que vai dar 0,1. Temos as chances pós, vamos fazer a transformação em probabilidade pós. Então, no caso do teste positivo, as chances pós foi 22,5. A probabilidade pós vai ser as chances dividido por 1 mais chances. Então, aqui temos 22,5 dividido por 23,5, deu 0,957, que é aproximadamente, colocamos aqui, 96%. Então, partimos de uma probabilidade de 50% do nosso paciente, achamos que o paciente estava naquele nível intermediário entre ter ou não ter aquela doença, fizemos o exame, um teste diagnóstico, e a nossa probabilidade aumentou para 96%, quer dizer, muito próximo a 100%. Quer dizer, praticamente nós fechamos o diagnóstico desse paciente. Então, se for uma questão de ser uma decisão de tratamento, estamos autorizados a iniciar o tratamento desse paciente, porque a probabilidade desse diagnóstico é uma probabilidade muito alta. Praticamente fechamos o diagnóstico. Mas se der negativo o teste, a LR negativa é 0,1. Então, as chances pós vai ser 0,1, porque nós já tínhamos feito isso anteriormente. Então, a probabilidade pós vai ser a divisão dessas chances de 0,1 dividido por 1 mais as chances. Então, seria 0,1 dividido por 1,1, que resultou em 0,091. Então, se o teste for negativo, nós saímos de uma probabilidade pré de 50% e reduzimos bastante a probabilidade desse paciente ter aquela doença para 9%. Nesse caso, nós vamos nos perguntar sobre a probabilidade dele ter uma outra doença, né? Mas não aquela doença. Então, outras doenças que entram no diagnóstico diferencial, né? Porque a probabilidade dessa doença está bem pequena, né? Nós iniciamos pensando numa possibilidade intermediária 50% e com mais um exame veio negativo, isso reduziu bastante essa probabilidade do paciente apresentar essa determinada condição. Então aqui um sumário, nós temos a condição, uma probabilidade pré de 50% e vimos aqui, com os cálculos que nós fizemos anteriormente, se esse teste for positivo, essa probabilidade ela aumenta de 50% para 96%, se o teste for negativo, essa probabilidade reduz para 9%. Vejam vocês que o uso apenas da sensibilidade ou o uso apenas da especificidade não iria permitir transformar essa probabilidade pré em probabilidade pós. Por exemplo, partindo de uma probabilidade pré de 50%, você transformar, sendo o teste negativo, você transformar a probabilidade pós em 9%, ou partindo dessa probabilidade de 50%, você transformar a probabilidade pré de 50% para 96%. Então, a sensibilidade e a especificidade, isoladamente, elas não iriam permitir essa transformação. Sabendo a sensibilidade e especificidade, você pode calcular as LR, né? Ou o próprio trabalho da literatura prévia lhe dá as LR, a LR positiva e a LR negativa. Com esses dados, com essas informações, se o teste for um teste, você pediu lá para o seu paciente e o teste vem com resultado positivo, qual a informação que você vai usar? A LR positiva do teste. Recebe lá o dado do laboratório e o teste é negativo. Qual a informação que você vai usar para transformar a probabilidade pré em pós? A LR negativa desse teste. Muito prático. Os cálculos são relativamente simples, mas hoje nós dispomos de aplicativos, tem na internet, vocês podem encontrar, fazer cálculos de transformar a probabilidade pré em pós, usando Likelihood Ratio. Esse é um aplicativo você usa no iPhone ou no iPad, o Medicalc X. Então vocês colocam isso, eu sugiro
para vocês colocarem usar isso no iPhone ou no iPad. Ah, e tem lá no menu, tem um menu em que vocês encontram Evidence-Based Medicine. Né? Estamos aqui usando aqui pós-teste, probabilidade pós-teste. Certo? Então escolhi aqui. E aqui você entra o quê? Entrou aqui com a probabilidade pré-teste foi 50%. Se o exame for positivo, a likelihood ratio é de 22,5%. Então ele retornou a 95,7%. Então foi isso que a gente achou aqui também, que a gente fez os cálculos à mão, né? Ou na planilha, como queira, né? Ou usando a calculadora. Se o exame deu negativo, a likelihood ratio foi 0,1. Né? Nós partimos da probabilidade pré de 50% e aqui no aplicativo lá do iPhone nós tivemos 9,1, e é a mesma coisa que a gente achou aqui, né? E a gente arredondou aqui para 9% de probabilidade. Vamos aqui em outra situação, mas continuamos com a mesma sensibilidade de 90%. Então observe aqui, né? 50% de sensibilidade. Essa é a situação que alguém pode chegar assim, bom, o estudo tem alta sensibilidade, né? Então alta sensibilidade você imagina que é um teste, quer dizer, eu falei o estudo, mas quer dizer, o teste diagnóstico, né? O teste tem alta sensibilidade. Imagina se esse teste for de teste de alta sensibilidade, é um teste que pode ser útil para afastar a doença. Mas veja só, é verdadeiro, você viu a situação anterior do teste, a probabilidade reduziu de 50% para 9%. Mas aqui agora a gente tem um teste com especificidade de 10%, certo? 10%. Então a gente podia, bom, o teste tem uma sensibilidade alta, né? Às vezes as pessoas dizem assim, esse é um teste altamente sensível, né? Mas não raciocina usando likelihood ratio. Então vamos ver como, se a gente trabalhar com LR, como ficaria. Lembre que nós estamos numa situação de probabilidade pré-teste de 50%. Um passo, como disse, a likelihood ratio é um passo adiante da sensibilidade e da especificidade. Então aqui, se nós formos calcular agora a LR positiva, nós temos o cálculo, a sensibilidade, 90%, dividido pelo complemento da especificidade. Se a especificidade for 10%, seu complemento é 90%. Então 90 por 90, 1. Então LR positiva em 1. Vocês já viram antes, quando nós demos a dica, que um LR de 1 não vai mudar em nada a probabilidade pré para pós. Né? E se o teste der negativo, o complemento da sensibilidade foi 10%, né? Foi 10%, dividido pela especificidade, que foi 10%. Então 10 com 10 igual a 1. Então nós temos LR positivo igual a 1, LR negativa igual a 1. O que acontece? Nós temos uma probabilidade pré de 50%. Se o exame for positivo, continua 50%. E se o exame for negativo, continua 50%. Então, veja a importância das LR. É muito comum a gente ver o profissional de saúde falar o exame tem alta sensibilidade, o exame tem alta especificidade. Mas quando a gente fala em LR, basta a gente ter um número. Então, se você me disser que a LR é positiva de 40, a LR positiva é de 40, então eu vou passar de um teste de probabilidade pré para pós, vai modificar bastante. A LR negativa é de 0,05, vai reduzir bastante a probabilidade. Então basta um número para LR positivo e LR negativo e você me diz tudo. Então a gente não cai na armadilha de raciocinar apenas com a sensibilidade ou apenas com a especificidade. Aqui repara só, quer dizer, quando a gente soma sensibilidade com a especificidade, 90 com 10 já dá 100%. Quer dizer, todas as vezes que nós somarmos uma sensibilidade com especificidade e ficar alguma coisa próxima a 100%,
não deve ocorrer uma grande modificação na nossa probabilidade pré para pós, porque as LRs vai ficar muito próximo a 1. Se a gente usasse também o nosso aplicativo, né, o aplicativo lá do iPhone ou do iPad, né, você teria a mesma coisa. Né? Você começou com a probabilidade pré de 50 e a probabilidade pós vai ser de 50% também. Vocês podem me perguntar, está sendo dado tanto destaque na likelihood ratio como um passo além da sensibilidade e especificidade, mas o que acontece? Nós lemos artigos e o que nós vemos é a sensibilidade e especificidade quando os testes são em 2 níveis, como geralmente acontece. E o que a gente faria então numa situação como essa, então, né? Se temos a sensibilidade e especificidade, nós não podemos calcular as likelihood ratios? Nós vimos aqui. Então, se o estudo mostra esses resultados, vamos calcular as likelihood ratios. Aqui está. Sensibilidade 70, especificidade 95. LR positiva, calculada aqui com a sensibilidade dividida pelo seu complemento. 70 sobre 100 menos 95, a especificidade é 95%, ou seja, 70 dividido por 5, tivemos 14 de likelihood ratio positivo. A likelihood ratio negativa seria o quê? Seria o complemento da sensibilidade, então 100 menos 70 dividido pela especificidade. Então, nós temos aqui 130, 100 menos 70, dividido por 95, então uma LR negativa de 0,32. Ok? Ok. Olha aqui, usando o aplicativo a gente pode ter também aqui, colocando a sensibilidade, a especificidade e temos aqui as LR, a LR positiva de 14, a LR negativa de 0,32. Interessante, né? Aqui nós temos aqui 2 situações usando esse teste que nós acabamos de usar como exemplo de algo mostrado no artigo, mas tinha só a sensibilidade e especificidade. Nós calculamos as LRs, a positiva de 14, a negativa de 0,32. Se fosse um paciente que a probabilidade pré-teste fosse de 30%, né? E esse teste viesse positivo, né? Nós podemos calcular diretamente lá usando nosso aplicativo, mas nós vimos que não é complicado também fazer isso na calculadora ou numa planilha tipo Excel. Então, 30% de probabilidade pré-teste, as chances pré-teste seria de 30 para 70, deu 0,429, multiplicamos pela ALR de 14, então aqui nós tivemos aqui igual a 6, né? 0,429 vezes 14, 6. Então aqui seria o quê? As chances pós-teste. Pegamos as chances pós-teste e transformamos essas chances em probabilidade. Então, as chances seriam, a probabilidade seria chances dividido por 1 mais chances. Então, 6 dividido por 7, e tivemos aqui 85,7. Então, aqui nesse caso, numa probabilidade pré-teste, se o teste fosse positivo, passaríamos para uma probabilidade pós-teste de quase 86%. No caso de ser negativo, vocês estão vendo que essa likelihood ratio já não é, a negativa já não é tão interessante, né? Que a gente disse que a likelihood ratio negativa, para ela reduzir a probabilidade da doença de uma forma mais expressiva, é quando era 0,1 ou menor do que 0,1. Esse é 0,32. Então, nós estamos vendo aqui que houve uma redução de 30% para em torno de 12%. No caso agora, usando esse mesmo teste, né, que tem uma LR positiva de 14
e é negativo 0,82, agora numa outra probabilidade pré-teste de 50%. Então, como essa LR é de 14, se o teste vier, a LR é positiva é 14, então se o teste é positivo, a gente passa de 50% para 93% de probabilidade. Então, se o teste for negativo, a LR negativa não é tão expressiva, 0,32, a gente reduz, mas não de uma forma tão expressiva. Nós vamos passar de uma probabilidade de 50% para uma probabilidade pós-teste em torno de 24%. Bom, até aqui nós falamos de likelihood ratio com teste classificado em 2 níveis. Aí falamos de sensibilidade e especificidade, likelihood ratio positiva e likelihood ratio negativa. E quando o teste for classificado em mais de 2 níveis? Bom, aqui está um exemplo de likelihood ratios usado para ferritina sérica no diagnóstico de anemia ferropriva. Observe que temos o teste diagnóstico, que é a ferritina, comparado com o padrão ouro, e ela é classificada em vários níveis, né? Menor do que 15, 15 a 34, 35 a 64, 65 a 94, maior ou igual a 95. E aí nós temos, em relação aos pacientes que tiveram o diagnóstico de anemia ferropriva pelo padrão ouro comprovado, nessa coluna, e na outra coluna, dos pacientes que não tiveram esse diagnóstico comprovado. Então vamos lá, como é que a gente iria determinar as likelihood ratios, ou as LR. Aqui nós temos, estamos no nível de menor do que 15, né? Então, nós temos aqui, em indivíduos com diagnóstico confirmado pelo padrão ouro, temos do total de 809, nós temos 474, então aqui está essa divisão, não gerando essa proporção. E no grupo que o padrão ouro afastou a anemia ferropriva, que tem um total de 1.770, nós temos 20 indivíduos. Então, 20 dividido por 1.770, gerando essa proporção. Dividindo as duas proporções, nós temos essa LR de 51,9. Um cálculo semelhante no nível de 15 a 34, no grupo em que tem o diagnóstico de anemia ferropriva, nós agora temos 175 indivíduos e 809, geramos essa proporção. No grupo sem anemia ferropriva, nós temos 79, desse total de 1.770, geramos essa proporção. E isso equivale, dividindo essas duas proporções, a uma LR de 4,85. E cálculos semelhantes serão feitos para cada nível. Vamos pegar esse último aqui, do maior ou igual a 95. Nós tivemos 48 indivíduos no grupo aqui, nesse grupo aqui em que o padrão ouro demonstrou anemia ferropriva. Nós temos 48 em 809, gera essa proporção. E nesse nível ainda, maior ou igual a 95, no grupo sem anemia ferropriva, 1.332 dividido por 1.770, que foi o total de indivíduos que teve anemia ferropriva. O diagnóstico mostrou que não tinha anemia ferropriva pelo padrão ouro, e gera essa proporção. Dividindo as duas proporções, nós temos essa LR de 0,08. Bom, e aqui, finalizando os nossos resultados, nós temos essas LRs aqui colocadas. Você está vendo o seguinte, eu coloquei aqui em vermelho para a gente representar uma LR nesse nível aqui menor do que 15, bastante elevada essa LR, 51,9. Então, se o indivíduo tem esse nível, a probabilidade que você der, se você der uma probabilidade de 30%, se você fizer aqueles cálculos, essa probabilidade pós-teste ela vai ficar bastante elevada, praticamente confirmando o diagnóstico de anemia ferropriva nesse indivíduo. Se esse indivíduo cai e você solicita o exame, o laboratório vem, diz que está em torno de maior ou menor do que 95, por exemplo, 100, 110, a LR é 0,08, uma LR muito abaixo de 1. Isso indica que
a probabilidade pós-teste vai ser muito menor do que a probabilidade pré-teste. Quer dizer, você vai ir para aquele nível de afastar o diagnóstico de anemia ferropriva e começar a investigar e pensar em outras causas da anemia desse paciente que não por deficiência de ferro. Aqui estão os intervalos de confiança 95%, foi feito usando o software R. Então você vai dizer, olha, nesse nível aqui menor do que 15, da ferritina, a estimativa pontual é 51,9, mas com 95% de certeza é algum valor entre 33,4, 80 e 80,5%. 33,4, esse limite inferior, é um limite que está também de LR bastante elevado, né? Então você tem uma segurança aqui, né? E esse estudo tem uma precisão de estimativa boa de que a LR nesse nível, ela lhe dá uma confiança em termos de aumentar a probabilidade pré-teste para pós-teste. Se cair nesse nível aqui, quer dizer, se você pede o laboratório, ele vem nesse nível aqui, esse nível aqui, a sua probabilidade pré-teste, ela vai ser igual a pós-teste, porque aqui é praticamente igual a 1, né? Mas nesse nível aqui, se esse for o resultado, 0,08, isso vai equivaler a uma redução importante da probabilidade pré-teste para pós-teste. Com 95% de certeza, é algum valor de 0,06 a 0,1. Mesmo esse valor aqui, digamos, mais pessimista, 0,1, ainda é um bom nível para demonstrar uma capacidade de redução importante da probabilidade pré-teste para a probabilidade pós-teste. Então, aí vocês estão vendo um exemplo, a gente não vai falar de sensibilidade e especificidade, que é um teste em vários níveis, e as likelihood ratios são calculadas para cada nível do teste. Muito bem. Vocês viram, a LR é interessante, né? Não nos permite trair, apenas conhecer uma sensibilidade e dizer, a sensibilidade é de tanto, é alta, sem a gente saber o quanto esse teste realmente vai nos ajudar. As LRs, a LR nos dá essa de uma forma muito mais objetiva, né? Os cálculos foram fáceis, a gente tem, pode fazer isso na calculadora rapidamente, sem maiores problemas. Se tem um aplicativo, também pode fazer essa transformação de pré para pós também sem maiores, ainda de uma forma ainda mais rápida ainda. Mas tem essa dica que eu quero relembrar. Se a gente guardar esses números aqui, 1, 5, 10, 0,2, 0,1, né? Fala, olha, likelihood ratio é muito próximo a 1. Se a likelihood ratio é muito próxima a 1, ou for igual a 1, não vai praticamente modificar a probabilidade pré para pós. Se for em torno de 5, por exemplo, 5, 5,5, 6, 4,5, isso vai aumentar mais de uma forma intermediária a probabilidade pré para pós. Se for 10 ou acima, vai aumentar de uma forma bastante expressiva. 0,2 agora já começa as LR de redução da probabilidade. 0,2 reduz de forma intermediária e 0,1 reduz de uma forma, 0,1 ou menor ainda do que 0,1 reduz bastante. Bom, estamos ficando por aqui. Mas espero que vocês tenham achado interessante, como eu acho interessante, o uso da likelihood ratio, né? E quem ensina, eu acho importante, de que enfatiza essa medida, quem utiliza isso nas suas práticas e tem os resultados disso nos artigos, procure usar a informação não apenas da sensibilidade e da especificidade, mas procure ver para cada nível desse teste, se ele for positivo, se ele for negativo, qual é a likelihood ratio e veja o quanto isso realmente vai ajudar na sua prática clínica. Além disso, você pode usar likelihood ratio em testes que são classificados em mais de 2 níveis. Nessa situação, você não vai falar mais de sensibilidade e especificidade e nem vai falar de likelihood ratio positivo e negativo. Você vai calcular as likelihood ratios, ou LRs, para cada nível do teste.